Olá, seja bem-vindo a mais um Documento Jovem Pan. No programa de hoje, você vai ver que o submundo do mercado ilegal deixa rastros na sociedade de uma forma muito mais profunda do que pode parecer. Os produtos falsificados causam impactos tanto econômicos quanto sociais e refletem na segurança pública, na saúde e na geração de empregos formais. Um crime global e multimilionário. O comércio de produtos falsificados não demorou a ser descoberto e explorados por grupos criminosos. Essa prática pode resultar em aumento da corrupção e ter um sério impacto sobre a saúde pública e segurança. Com a combinação de altos lucros e penalidades baixas, a venda ilícita de produtos falsificados é um meio atraente de fazer dinheiro para criminosos. Semanalmente, milhares de produtos falsificados são apreendidos no Brasil. Mesmo assim, esse comércio lucrativo nunca deixa de ser abastecido, justamente porque a demanda é grande e é o consumidor final quem fomenta esta prática ilegal. Produtos falsificados ou contrabandeados são encontrados facilmente em grandes comércios, e-commerces e em marketplaces. Os preços são atrativos e a semelhança com os produtos originais impressionam. Mas o rombo causado por essa prática é bilionário. Os prejuízos causados pelo mercado ilegal quadruplicaram. Foram 100 bilhões em perdas registradas em 2014. E em 2022, esse número aumentou para 410 bilhões, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. O produto ilegal, seja pirata, falso, contrafeito ou contrabandeado, ele não paga imposto. Ele não atende normas técnicas. Ele subverte a concorrência leal, ética de mercado, porque ela concorre, o que opera no mercado ilegal concorre com quem paga imposto. Então é uma perversão, né? Porque esse que opera na ilegalidade, ele não segue as mesmas regras, ele não gera investimentos, ele não gera empregos, ele atua na marginalidade, só que com grande vantagem competitiva, ele ocupa o espaço do mercado legal em prejuízo de toda a sociedade. O levantamento mostra ainda que mais de 129 bilhões deixaram de ser arrecadados na forma de impostos devido ao mercado ilegal. Há produtos como cigarros, em que o imposto no Brasil pode chegar a 90%, dependendo do estado. E esse dinheiro não entra para a economia brasileira, como a venda dos produtos falsificados. Em 8 anos, esse prejuízo cresceu 300%. O produto é considerado campeão do contrabando no Brasil. Cerca de 162 milhões de maços da mercadoria foram confiscados durante 2022, segundo o relatório da Receita Federal. Mercadorias contrabandeadas são mercadorias de importação proibida. E elas podem ser de importação proibida de diversos motivos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o cigarro eletrônico hoje ele é de importação proibida por conta de normas aí da Anvisa. Tá? Mercadorias falsificadas são então uma espécie do gênero, né? Elas também são de importação proibida, né? Por conta da própria falsidade delas, né? Então violam um direito de marca ou um direito autoral e aí, consequentemente, são falsificados e também são de importação proibida, então são contrabando. O Brasil perdeu, ao longo dos últimos 12 meses, 345 bilhões de reais com a falsificação e o contrabando de produtos. Prejuízo tanto em arrecadação tributária, como em perda de faturamento das indústrias que são vítimas dessa concorrência desleal. A Receita Federal tem a atribuição de controle do comércio exterior e de repressão a contrabando e descaminho. Especialmente nessa área de repressão ao contrabando e descaminho, né, que tem o papel da Receita Federal
de combate no seu escopo de mercadorias aí estrangeiras, realmente não de fabricação nacional, mas mercadorias estrangeiras, tá? E de apreender essas mercadorias de importação proibida. Tá? E mercadorias falsificadas, né, são mercadorias de importação proibida na legislação nacional. Então a Receita Federal atua fazendo a apreensão dessas mercadorias, né, e a perda delas em favor da União, e tipicamente depois elas são destruídas, né, já que elas não se prestam ao comércio. Por vezes a gente ainda consegue descaracterizar elas e fazer alguma doação aí em benefício da sociedade. No ano passado, uma pesquisa realizada pelo IPEC Inteligência apontou que as vendas de cigarros ilegais, na maior parte contrabandeados do Paraguai, atingiram 41% de todo o mercado nacional. O comércio ilegal de produtos contrafeitos, falsificados, é fomentado imensamente pelo consumidor. Essas regiões de comércio mais popular, onde esse tipo de produto é exposto com mais frequência, são muito procuradas por consumidores, inclusive de fora da capital paulista, para adquirir esse tipo de produto. Isso é muito complicado, é um problema muito sério, pois a pessoa que adquire esse tipo de produto, ela tem que estar ciente de que esse produto não passou por nenhum tipo de fiscalização, por nenhum tipo de verificação de vistoria, por nenhum órgão governamental. Não há como garantir que as especificações de alguma etiqueta que esteja naquela peça são realmente as verdadeiras e muitas vezes o material utilizado pode até causar danos para a nossa própria saúde. Com a venda ilegal do produto, milícias e organizações criminosas movimentaram o equivalente a mais de 10 bilhões apenas em 2022. Ainda de acordo com a pesquisa, o cigarro ilícito domina 75% do consumo de cigarros no Mato Grosso do Sul, uma das grandes fronteiras com o Brasil. O crime organizado, ele já atua, né, em contrafação, em contrabando e descaminho, que a gente fala, lá atrás, quando ele começa a trazer cigarro do Paraguai. Por quê? Porque é um tipo de criminalidade que gera muito lucro, né? E é o mesmo meio de transporte ou o mesmo mecanismo que faz, por exemplo, com a droga. Via de regra, entrando pelos países da América do Sul, principalmente o Paraguai, onde a gente tem fronteira muito simplista, você atravessa uma rua em Pedro Juan Caballero, você já está no Brasil, e a forma de trazer esses produtos falsificados também varia. Você pode trazer dentro do seu carro, dentro da caminhonete, numa aeronave, numa mochila. Então sempre, né, por uma questão geopolítica, o Brasil sempre enfrentou esse problema de fronteira, principalmente de fronteira seca, e facilita a entrada de tudo, inclusive droga, armas e produtos contrafeitos ou produtos falsificados. No território nacional. E aí você vê que no tráfico de pessoas e no trabalho escravo, o crime organizado também atua. Ele atua, né, fazendo oficinas, por exemplo, onde pessoas que vêm de outros estados, sem nenhuma condição financeira e até sem qualquer prova de cidadania, aceitam a trabalhar em oficinas onde eles ficam, né, produzindo produtos contrafeitos, mochila, brinquedo, camiseta de time de futebol, onde também o crime organizado financia e acaba oferindo lucro. Esse lucro, que é um lucro muito grande, porque não se paga imposto, porque não se tem direito trabalhista, existe uma exploração em todos os nichos, ele precisa lavar o dinheiro. Via de regra é dinheiro em papel, né? E a movimentação, um grande volume dessas quantias, exige que lave dinheiro em patrimônio, tipo veículos, aeronaves, principalmente imóveis. Não é por outro motivo hoje que os cartórios de imóveis estão sendo obrigados, através de resolução do CNJ, assim como o COAF, a comunicar essa movimentação em bens de patrimônio, exatamente porque é um grande canal de lavagem de dinheiro, né? Pegando dinheiro sujo, comprando patrimônio e depois assim se retroalimentando. O Brasil é o 5º maior país do mundo, localizado no coração da América Latina e faz fronteira direta com 10 vizinhos. No total, são mais de 17 mil quilômetros de fronteiras marcadas por terra e água,
o que torna a fiscalização difícil e facilita a entrada ilegal dos mais diversos produtos. As mercadorias ilegais ganham acesso às principais rotas do contrabando. A BR-277, que corta o Brasil transversalmente, e a BR-163, com extensão de norte a sul do país, e são distribuídas para todos os estados. Os contrabandistas de cigarro, por exemplo, operam em um sistema que atravessa todo o país, da fronteira com o Paraguai até o Rio Grande do Norte. Combater esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade mundial, existe, né, um trabalho intrínseco e extrínseco, de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, as polícias atuando na fronteira, né, os crimes contra a propriedade material, que é um capítulo, inclusive tem todo um procedimento específico, onde empresas que são donas da marca, né, movimentam, fazendo uma representação para a polícia judiciária, com busca e apreensão, né? Mas isso literalmente é enxugar gelo, porque enquanto a gente está cumprindo, a polícia está cumprindo uma busca e apreensão, aquela oficina, num lugar totalmente desconhecido, está fabricando mais peças falsas. Um trabalho de investigação, de inteligência. Descobrir onde estão essas oficinas, descobrir quem financia, né, quando o contrabando vem de outro país, por exemplo, do Paraguai. Então, são vários caminhos que têm que ser adotados, parte de polícia judiciária, parte de secretaria de fazenda, né, a sociedade dessa consciência, para que de alguma forma, ainda que não se encerre, né, esse tipo de criminalidade, consiga pelo menos conter, né, esse tipo de crime. Os produtos ilegais que mais chegam no Brasil pelas BR são cigarros, eletrônicos, vestuário, medicamentos, cosméticos e bebidas. O impacto maior é uma das mais importantes cadeias produtivas do país, o setor de vestuário. Somente em 2022, no Brasil, as perdas com esse crime somaram 84 bilhões de reais. O setor de vestuário, de calçados, ele é fortemente atingido hoje em dia, né? Alguns, inclusive, também com a contrafação doméstica. A gente não tem, né, tudo que vem de fora só, a gente tem alguma coisa de produção doméstica também, de produtos contrafeitos. Eu destacaria hoje o setor de vestuário e calçados esportivos, camisas de futebol, são bem frequentes. São Paulo é o maior centro distribuidor de mercadorias do país. As ruas Santa Ifigênia e 25 de Março, ambas no centro da capital paulista, são muito conhecidas. São dois dos principais destinos da pirataria no estado. O material ilegal é produzido principalmente na China. Tem muita gente que compra e não se importa com a procedência do produto. O comércio de produtos falsificados é muito comum em qualquer região de comércio popular, em qualquer grande capital do Brasil. Em São Paulo, a região central, por abrigar esse comércio mais popular, são onde mais se encontram os produtos falsificados à venda. Região da 25 de Março, Galeria Porto Geral, todo esse entorno da região central, mas também na Avenida Paulista, onde é o coração financeiro da capital. Mas o prejuízo não é só na economia do país, mas a compra de produtos falsificados, como roupas, bolsas e sapatos, pode ameaçar a saúde e a segurança do consumidor. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Combate à Fiscalização, Rodolfo Ramazzini. A ABCF vem trabalhando em conjunto com as autoridades ao longo dos últimos anos para coibir principalmente a chegada ao público consumidor desses produtos mais nocivos, que são os medicamentos, produtos cirúrgicos e hospitalares, as bebidas falsificadas, os cosméticos, são produtos de consumo direto do ser humano. Porque nesses produtos, muitas vezes, você tem compostos químicos ou metais pesados ou algo que vai lesar seriamente a saúde desse consumidor. Esse especialista explica que a falsificação pode estar em produtos que nem passam pela nossa cabeça. Como é o caso das autopeças, das ferramentas, dos produtos de higiene, de limpeza, de cosméticos, dos produtos
materiais elétricos, bebidas, porque são produtos de consumo direto do ser humano. Então é onde nós temos que tomar mais cuidado e trabalhar com mais afinco para combater isso de uma maneira mais efetiva. Velas, cabos de ignição e até mesmo rolamentos de veículos podem ser facilmente falsificados. Sem testes e certificações de órgãos competentes, o produto coloca a vida de motoristas e passageiros em risco. E a adulteração de produtos chega também em alimentos e bebidas. Segundo a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, o produto é um dos que mais sofrem alterações. Para especialistas, é comum encontrar substâncias tóxicas desconhecidas, como, por exemplo, metanol, que, dependendo da quantidade, pode levar o consumidor a óbito. O primeiro risco é o uso de álcool que não é o álcool adequado para o consumo humano, que é o etanol, o álcool etílico. Muitas vezes essas bebidas podem vir contaminadas com metanol. E aí sim causar um quadro de intoxicação bastante grave. O quadro de intoxicação por metanol, ele pode levar o quadro como a gente viu até inclusive na questão da cervejaria alguns anos atrás, né? Ele leva um quadro importante de acidose, de inconsciência, de embriaguez, podendo inclusive levar lesões renais, mas principalmente no caso do metanol, a lesão do nervo óptico. Então a pessoa pode perder a visão ou, pelo quadro grave de intoxicação, inclusive perder a vida, dependendo de quanto ela ingere. Então, essas bebidas, né, essas substâncias que forem utilizadas, esses produtos, melhor dizendo, devem ter uma origem definida. Você deve ter um fabricante, porque esse fabricante controla a qualidade do seu produto e caso haja um desvio, um erro na fabricação, né, a gente sabe a quem responsabilizar. E outras substâncias que a gente falei, não sendo um produto que tenha a sua origem controlada, que seja fiscalizado, a gente fica à mercê daquilo que vai ser colocado por esse falsificador, por essa pessoa mal intencionada que vai adulterar. Então, sempre muito cuidado com o consumo dessas substâncias. Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreenderam centenas de bebidas falsificadas em São João do Rio Pardo, no interior de São Paulo. 2 comerciantes foram presos em flagrante. A Operação Fake Drink, comandada pelo delegado Vanderlei Fernandes Martins Júnior, tinha como objetivo o combate ao comércio de bebidas falsificadas. Os presos vão responder pelo crime de corromper, adulterar, falsificar ou alterar produtos alimentícios. As penas podem chegar de 4 a 8 anos de prisão. As penalidades relacionadas à pirataria ou à contrafação, elas na realidade vão variar a depender de qual produto está sendo vendido. Se a gente está falando de produtos relacionados à saúde pública, como por exemplo a venda de medicamentos falsificados, a pena pode chegar até 15 anos de prisão. E obviamente vai ser uma situação com potencial danoso muito maior. Quando a gente está falando de falsificação de outros produtos, onde se dá a violação da marca de uma forma menos crítica do que em relação, né, a esses casos de saúde pública, mas em relação à venda, a réplicas de produtos, essa pena pode ser dada de 3 meses a 1 ano. Mas o que é importante a gente pensar é que, para além desse tipo de penalidade, envolvendo exatamente a restrição de liberdade, quem vende produto falsificado também está sujeito a outros tipos de danos. Por exemplo, pode haver a necessidade do pagamento de indenizações, compensação em relação ao dano causado a esse titular. Esse vendedor ele pode ter os seus produtos apreendidos. Se esse vendedor está vendendo produto na internet, a página dele também pode cair, pode ser derrubada. Então, para além da pena de detenção, o vendedor ele vai estar sujeito a uma série de outras medidas que vão lhe causar também muita dor de cabeça. Então, como um todo, é importante ter essa atenção que há muitos prejuízos, muitas coisas que podem ser consideradas quando você está violando direitos de propriedade intelectual de terceiro. Mas não é só a bebida que é adulterada. Mas acredite, o azeite de oliva é um dos produtos mais falsificados do mundo. O azeite tem várias categorias, né? O virgem, o extra virgem, que são os adequados para consumo humano, são os mais caros.
Porém, há subprodutos na própria extração do azeite de oliva, como um azeite específico para ser combustível de lamparinas, que pode ser misturado e adulterado. Isso fora outros tipos de óleos que podem ser introduzidos ali naquele frasco de azeite adulterado. Bom, o que pode acontecer? O mais comum, que é a adulteração com azeite de má qualidade, que é o azeite que só serve como combustível, é que esse azeite é muito mais fermentado. Então, a pessoa que ingere pode ter uma disposição estomacal, náusea, vômito, diarreia, ou seja, passa mal, ter uma intoxicação alimentar com esse produto, né? E, lógico, ter o prejuízo, além disso, ser enganado do ponto de vista financeiro, visto que a proporção do preço é bem diferente. Nunca foi tão grande o volume de bebidas falsificadas no mercado brasileiro. Nunca a BCF recebeu tantas denúncias, nunca tantas operações foram realizadas e, mesmo assim, o problema cresce ano a ano, desde o desligamento do Sistema de Controle de Produção Sicob em 2016 da Receita Federal. Hoje, a declaração dos setores de produção é presumida e isso acaba permitindo que os bandidos obtenham insumos em fábricas menores para fabricar produtos falsificados, por isso que o problema aumentou seriamente. Seja em um produto adulterado ou falsificado, o consumidor que for lesado pode e deve procurar seus direitos, já previstos em lei. É oportuno notificar, né, o portal, seja de e-commerce ou seja a rede social, de que aquilo houve uma veiculação de um anúncio, alguma coisa que não correspondente ao produto, tá? O PROCON, tá? As áreas de defesa do consumidor, conforme for procurar a identificação dessa pessoa, eventualmente conseguir até alguma ação de danos contra ela, tá? E sim, conforme o caso, notificar ou a polícia, ou a Receita Federal, ou a Receita Estadual, por um produto que está simplesmente sem nota, tá? Que podem ter medidas dessas instituições, além de algumas coisas específicas. Por exemplo, se você está falando de um telefone celular, a Anatel é a agência reguladora que cuida disso. Se é algo que está ali para a área de cosmético, medicamento, a Anvisa é a instituição interessada, né? Quanto mais instituições pudessem informar, melhor, porque até para que elas funcionem melhor na regulação desses seus setores. Em primeiro lugar, ele deve procurar o PROCON. Ele foi enganado. Ele tem direito à informação correta. E também pode procurar a polícia, porque o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor considera crime qualquer propaganda, veiculação ou afirmação mentirosa, enganosa, ou mesmo a omissão de uma informação que fosse necessária. Então, tanto ele pode ir à polícia, claro que é uma infração pequena, de menor potencial ofensivo. O Congresso Nacional precisa rever esses crimes contra o consumidor, mas ele pode se dirigir ao PROCON, fazer uma reclamação no PROCON. Em São Paulo, o comércio ilegal abre portas para que essa prática só cresça. O combate ao crime encontra grandes dificuldades, como explica o presidente da Associação de Lojistas da 25 de março. E a gente sabe da dificuldade, depende muito de cada órgão público poder estar disposto, estar disponível, ter ferramentas, ter pessoas, ter formação, ter especialização, treinamento para identificar isso, para conversar, para ter um plano de não só não punir, mas explicar, dar oportunidade de se explicar de que a pessoa se enquadre, se formalize, que o vendedor se formalize, pague o imposto, recolha, se inscreva, confira se o produto é correto. Então são duas frentes aí, uma de fiscalização e uma de conscientização e de educação. Todo o território brasileiro tem um braço do crime organizado que comanda as falsificações. E cada estado tem a sua particularidade. O estado de São Paulo é o principal mercado consumidor de produtos ilegais no Brasil, como qualquer outra coisa é o mercado número 1. Entretanto, as fontes produtoras estão espalhadas pelo país. Quando você fala, por exemplo, de tênis falsificados, você tem Nova Serrana em Minas Gerais, Franca aqui em São Paulo. Quando você fala de calças jeans falsificadas, você tem Jaraguá em Goiás. Camisetas, além da região do Brás, aqui em São Paulo, a cidade de Apucarana, no Paraná. Tem produto que requer muita tecnologia para passar despercebido
pelo olhar do consumidor. Peças impecáveis, como as originais, que são difíceis de acreditar que são réplicas. Produtos que exigem uma maior sofisticação tecnológica para ser fabricados, como um celular, um computador ou mesmo uma autopeça de grande porte, esses produtos já vêm prontos da China pelo sistema do contrabando e descaminho e são introduzidos no Brasil com declarações falsas de importação ou via fronteira terrestre com o Paraguai. Mas os outros produtos que não exigem tamanha sofisticação tecnológica para ser fabricados, como é o caso das roupas, dos tênis, como é o caso também das bebidas, por exemplo, esses são feitos localmente. Na Avenida Paulista, coração financeiro de São Paulo, existem locais onde o comércio de falsificação acontece tranquilamente. São produtos que enganam os olhos pela perfeição, mas são atrativos para as autoridades, que lutam para acabar com a ilegalidade. Este ano, uma operação da Receita Federal, em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, apreendeu um volume significativo de mercadorias, que chegaram a quase 10 milhões em valor de mercado. O montante dos tributos federais sonegados chegaram a ser estimados em 5 milhões de produtos frutos de contrabando e mercadorias clandestinas que não atendiam aos requisitos de segurança. É comum as pessoas se referirem a todo produto ilegal como pirata. Na verdade, estrito sensu, pirataria é quando afronta os direitos de propriedade intelectual. Então, a cópia de uma música não autorizada, de um filme, do conteúdo, de um programa jornalístico, de um livro, ou seja, tem a relação direta com o direito do autor. A falsificação não, é um produto que é colocado no mercado e não é original. E o contrafeito é um produto que é colocado no mercado com uma marca sem autorização do detentor da marca. Contrabando, produto que entra no Brasil sem pagar imposto. A pirataria está presente em todos os setores e o consumidor colabora para que ela não pare de expandir. Como, por exemplo, essa famosa caixa de canais, que popularizou no mercado clandestino. O valor varia de R$ 250 a R$ 1.000. O audiovisual, né, ele mesmo mudou de natureza, né, ainda tem questões de violação de direito autoral, mas elas são mais por streaming, e aí uma consequência disso não é um produto, por exemplo, falsificado, mas é um que serve para você violar o controle, que é, por exemplo, os TV Box. Então a Receita Federal também tem uma atuação em cima disso, tá? Porque ele é um meio físico, né? A Receita não atua no streaming, isso aí são as polícias judiciárias que fazem investigações nesse sentido, mas os TV Box, né, que são meios físicos ali, a Receita Federal também atua. A nossa produção foi até a Rua Santa Efigênia, onde você consegue comprar o aparelho e assistir diversos canais sem pagar nenhuma assinatura. O produtor conversou sobre o equipamento que dá acesso até a streams. Aqui é a parte de filmes e séries, no caso todos os streams que são pagos por mês. Porém, aqui tudo liberado e não vai pagar nada. O modelo apresentado para o produtor é um dos mais caros e os vendedores dizem ser um investimento. Hoje nem todo mundo vem disposto para investir R$ 1.000, mas tem aparelhos similares a ele com o mesmo conteúdo, funcionamento, garantia e você não precisa de pagar R$ 1.000. Porém, quem compra esse tipo de aparelho pode ser alvo de golpes e outros crimes. Como explica Alessandro Barreto, coordenador do Laboratório de Investigações Cibernéticas e da Diretoria de Operações Integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A gente tem visto que muitos desses serviços que são ofertados de maneira ilegal trazem consigo artefatos maliciosos, por exemplo, caixinhas com artefatos que são colocados lá dentro para pegar dados de consumidores, dados de cartão de crédito e outras mazelas que os criminosos se aproveitam para ganhar dinheiro com oferta de conteúdo ilegal. A grande equação do mercado legal é lucrar com baixo risco e baixo custo. O país tem atualmente cerca de 6 milhões de lares
com acesso pirata a canais de TV por assinatura, o que provoca um prejuízo de 15 bilhões por ano para a indústria audiovisual. Além disso, 33 milhões de brasileiros maiores de 16 anos afirmaram que utilizam um ou mais meios piratas para consumir TV por assinatura. O consumidor tem que entender de uma vez por todas que o barato sai caro, que comprar esses produtos é auxiliar o crime organizado a lavar dinheiro e ganhar dinheiro, é atrapalhar a retomada econômica do país, é atrapalhar a geração de empregos, riquezas e impostos. Esse aumento das apreensões de produtos apreendidos significa que está tendo mais falsificação? Nós não podemos afirmar categoricamente que está tendo mais falsificação, mas nós podemos, e isso dá uma ideia de que os órgãos públicos e a iniciativa privada envolta no trabalho relativo à falsificação, à pirataria, ela está trabalhando mais e de forma mais veemente, a fim então de entregar um resultado melhor e por isso a expressão, a quantidade expressiva desses produtos apreendidos. Para se ter uma ideia da magnitude que é, da proporção que é essa questão de falsificação de produtos, nós no ano de 2022 nós tivemos mais de 7 milhões de produtos sendo apreendidos exclusivamente aqui pela delegacia do DEIC, pela delegacia especializada do DEIC. Esse ano, por exemplo, nós ainda estamos no mês de maio e nós já temos perto aí de 3 milhões e meio de produtos apreendidos só esse ano. A caça por quem comanda esse comércio não para. Paralelamente, a conscientização da população precisa ser o foco para não fomentar ainda mais esse crime. As polícias, tanto do Brasil como a agência de aplicação da lei dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Peru, têm atuado de forma coordenada nessa identificação, nessas investigações, e os trabalhos bem-sucedidos têm aparecido. Facções criminosas tomaram essas operações e lavam dinheiro e maximizam os seus lucros operando nas áreas de fronteira. O consumidor tem que entender que ao comprar uma camiseta falsa, ao comprar um tênis falso, ele está auxiliando o crime organizado a trazer mais fuzis para dentro das nossas cidades, a trazer mais drogas para os grandes centros. Então nós não podemos incentivar essa cadeia de crime organizado. Muito pelo contrário, temos que combatê-la com afinco, conscientizando o consumidor e fazendo o país crescer. Do início do ano passado até janeiro deste ano, foram mais de 1.243 operações da Polícia Civil, Rodoviária Federal e Receita Federal realizadas contra a falsificação de produtos. Os números são do Anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. A Receita Federal atua em diferentes frentes, né? Uma é diretamente ali no controle do comércio exterior, fazendo as ações de repressão ali mesmo. Tá? Então, são mercadorias que antes mesmo de chegarem no país, com as informações que a Receita Federal tem, já é direcionado o controle aduaneiro para fazer a conferência física, eventualmente verificar se elas são falsificadas ou não, eventualmente ali em cooperação até com o titular do direito ali envolvido. Mas em outra frente, também é feita as fiscalizações dentro do território nacional. Também é com base em informações que a Receita Federal tem, em relação à parte até de administração tributária, de notas fiscais, ali tem indícios, informações que a Receita Federal tem em outros sistemas de cadastros, e também por meio de denúncias e até diligências, cooperação com outras instituições, outras fontes de informações que são agregadas para aí sim a tomada de decisão em relação à fiscalização. Porque aí não é só saber da existência ou não do ilícito, mas até da escala dele e de qual é o momento e a forma melhor de atuar em cima dele. Se é numa rodovia, se é quando ele está à venda no atacado, no depósito, se é quando ele está à venda no varejo,
Aí, em cima dessas informações e da logística que a gente dispõe, a gente pensa, né, qual é a forma mais eficiente da gente atuar. Vendas pela internet representam 35% dos produtos falsificados comprados no Brasil. Os especialistas apontam que a chegada de plataformas chinesas contribuiu para o cenário e o compartilhamento de vídeos explicativos nas redes sociais também ampliou o consumo desses produtos ilegais no país. Boa para você andar, sabe, tipo um coturno, andar, bater perna o dia inteiro e não se cansar. É isso. Com a globalização do comércio, empresas como Shopee e Shein entenderam a necessidade dos consumidores e aí começaram a trazer produtos que não tinham antes no Brasil, com os valores extremamente atraentes. Porém, abriu portas aos falsificadores também, os quais trazem produtos de marcas extremamente procuradas e interessantes com a qualidade muito ruim e nenhum suporte. O melhor ponto, sem dúvida nenhuma, é que essas empresas realizem fiscalização contínua em cima de produtos. Com a inteligência artificial é possível, inclusive, detectar se as marcas são verdadeiras ou não. O ministro Fernando Haddad estima arrecadar até 8 bilhões com a tributação de plataformas de varejo internacionais que driblam as regras da Receita Federal. Segundo Haddad, o problema é o contrabando. O imposto sobre consumo no Brasil é muito alto em se tratando de bens manufaturados. Então, a reforma tributária vai ao encontro do desejo dos industriais ampliar a competitividade dos produtos brasileiros e também uma demanda forte para combater o contrabando, a sonegação, mais transparência, né, alíquotas adequadas para que a indústria seja mais competitiva e, portanto, o imposto sobre consumo ao longo do tempo diminua no Brasil. A Shein anunciou que vai aderir ao plano de conformidade da Receita e que está disposta a fazer o necessário para normalizar as relações com a Fazenda e também pretende, nos próximos 4 anos, nacionalizar 85% das suas vendas. Ainda de acordo com o ministro, outras gigantes do comércio eletrônico, a AliExpress e a Shopee, já haviam anunciado adesão ao plano, que tem como objetivo promover condições competitivas entre as empresas estrangeiras e o varejo local. A diminuição do espaço da ilegalidade tem direta relação com a ação repressiva, polícia, Receita. O governo, ao assumir a administração do Estado, tem que ter isso muito claro como uma prioridade. Nós temos que combater o mercado ilegal, seja porque ele corrói a competitividade brasileira, atrai bilhões de reais que não geram empregos, que não pagam impostos e que financiam organizações criminosas. Ou seja, sobre todas as vertentes, sobre todos os eixos, é muito importante todo e qualquer governo entender que esse é um mal que deve ser combatido permanentemente. Pelo lado da demanda, é o que eu falei, reforma tributária que vai acontecer, tudo indica, não pode onerar ainda mais o produto legal. Nós temos que ter clara essa visão. Qualquer aumento de imposto vai implicar um aumento do preço do legal e melhorar e aprimorar ainda mais a competitividade ilícita de quem atua no mercado ilegal. Com a ascensão dos produtos na internet, os criminosos também migram para as plataformas digitais. E a fiscalização fica ainda mais complicada para as autoridades. O primeiro ponto que é interessante chamar a atenção é a necessidade, até pela legislação do consumidor, de ter um número do CNPJ, tá, no site que tá vendendo online. Então, você não ter o número do CNPJ ali já é um primeiro mau começo.
Você vê quem é aquele CNPJ, né? Você consegue fazer alguma consulta já e dar uma olhada se aquilo parece ser legítimo ou não. Se o endereço bate ou faz sentido com o que aquele site ali está oferecendo. E aí, a nota fiscal propriamente, né, ela não é obrigatória em toda transação. Você tem, às vezes, um cupom fiscal, mas que algum documento fiscal tem que ser gerado e remetido junto com a mercadoria. Na carência dele, é muito importante informar tanto a Receita Federal quanto a Secretaria de Fazenda do Estado, aí, conforme for o caso, além de, se for no portal de terceiro, notificar o portal do terceiro de que alguém ali está se comportando de maneira, no mínimo, estranha. A vitrine online chama atenção pelos preços e pela propaganda, muitas vezes enganosa. Produtos como suplementos e medicamentos milagrosos para estética são os mais vistos em anúncios. No ano passado, uma quadrilha que vendia suplementos na web usava montagem com famosas e tinha esquema de comentários falsos em redes sociais. Tudo isso para dar mais veracidade à mercadoria. Cantoras como Preta Gil, Alcione e Simone tiveram as imagens manipuladas pelo grupo, que cometia o crime da base que ficava na cidade de Nazaré Paulista, interior do estado. Segundo a investigação, os medicamentos eram falsificados e a empresa foi criada a partir de recursos de golpes envolvendo uma empresa de criptoativos ligada a um dos suspeitos. A compra de remédios e suplementos sem procedência traz um prejuízo que não é para o bolso, e sim para a saúde. Para quem trabalha sério com produtos originais, sabe da responsabilidade da venda desse tipo de produto. A área da suplementação é de uma responsabilidade muito grande, pois envolve a saúde das pessoas. O suplemento é um complemento da alimentação. Por isso, a importância de comprar suplementos em lojas que tenham credibilidade, que trabalhem com produtos originais e que tenham registros em órgãos fiscalizadores como a Anvisa. Jorge, que é especialista em suplementação, fala sobre a importância de ficar atento aos rótulos e ao marketing exagerado dos produtos. A área da suplementação cresceu muito nos últimos anos, porém, consequentemente, as falsificações e as vendas irregulares também. A dica é: compre suplementos alimentares direto do site dos fabricantes, pois assim é garantida a originalidade dos produtos. Comprando de marketplace, que são sites de terceiros, né, você corre o risco de adquirir suplementos sem procedência, com matéria-prima falsificada ou validade adulterada. A atenção deve ser redobrada. Quando enganar é a tarefa fácil para pessoas que aproveitam da ingenuidade dos leigos para tirar vantagem financeira. A grande Amazon, que é a maior loja virtual varejista do mundo, aperta o cerco contra a falsificação. Esse ano, o relatório anual de proteção de marcas revela que o grupo destruiu mais de 6 milhões de produtos falsificados em 2022. O número representa o dobro da quantidade destruída em 2021. No ano passado, a gigante do comércio online ainda impediu mais de 800 mil tentativas de criação de contas de vendedores. A empresa exige informações muito detalhadas sobre a identidade, endereço e contas bancárias de seus vendedores associados. Em 2022, o grupo processou mais de 1.300 supostos falsificadores nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e China, junto às autoridades competentes. Além disso, para lutar contra as falsificações, a empresa investiu mais de $1 bilhão e empregou 15 mil pessoas, incluindo criadores de programas de inteligência artificial e pesquisadores especializados. Essas quadrilhas de falsificadores estão com tecnologias tão avançadas que muitas vezes um consumidor leigo não consegue diferenciar de uma marca verdadeira para uma falsa. Porém, os produtos usados nesta fabricação falsa podem trazer vários prejuízos à saúde do consumidor. Por isso, não compre produtos falsificados.
Procure sempre acessar o site original da marca que você já conhece. E se você estiver comprando produtos que estão dentro de lojas desses tipos de comércios, normalmente tem a própria loja do fabricante. Sempre opte para acessar sites que você conhece. Já tem uma garantia maior. E um outro ponto, não clique em links recebendo via e-mail ou via rede social. Digite diretamente no seu endereço para acessar a loja que você tem certeza. As autoridades querem chegar em quem está por trás dessa maciça prática ilegal. Nós temos diversas situações relacionadas ao falsificador. Nós temos aquele falsificador que ele trabalha individualmente e ele empreende nessa falsificação, ou seja, mas ele trabalha sem ter uma correlação com outras pessoas, ele executa o próprio trabalho dele. Ao passo que nós também temos aquele falsificador que demanda uma cadeia maior e uma colaboração de outras pessoas. E nesse caso, dependendo da organização e dos requisitos e daquilo das circunstâncias que a gente encontre, nós podemos sim falar em organização criminosa e muitas vezes até e principalmente em associação criminosa. O que se sabe é que boa parte da comercialização de produtos falsos pode se correlacionar com as práticas do crime organizado. Grupos especializados que sabem comandar muito bem a dinâmica do submundo da falsificação. A corrupção e suborno são práticas dentro do tráfico ilícito de produtos falsificados, especialmente quando estes são enviados internacionalmente. A coerção e extorsão estão igualmente associadas ao papel do crime organizado na falsificação. É possível até ver casos de lojistas que são obrigados a vender produtos ilegais junto com mercadorias originais. Ele tem um poder ali, entre aspas, né, em certas regiões, principalmente em regiões onde o comércio a varejo é muito intenso. São Paulo tem pontos específicos disso, onde são locais que sabidamente vendem, né, produto falsificado ou produto contrabandeado, e aquela região normalmente é dominada por uma célula da facção criminosa. E quem não se adequar àquelas regras ou é expulso ou sofre até outros constrangimentos, chegando inclusive à morte. Então, aquele comerciante, entre aspas, acaba ficando refém do crime organizado, porque ou ele vende o produto falsificado ou contrabandeado pelo crime organizado, ou ele tem que sair daquela região. Para especialistas, o rastreio pode ser uma das saídas para combater esse crime. A Receita Federal do Brasil vem desenvolvendo um projeto que ainda está em estágio inicial, chamado Rota Brasil, que tem por objetivo instituir essa rastreabilidade que já existe no mercado de cigarros e que já existiu no mercado de bebidas e precisa voltar para outros setores de economia muito alijados pelo contrabando pelo mercado ilegal, como o setor de combustíveis, o setor de medicamentos, dentre outros. O Programa Brasileiro de Rastreabilidade Fiscal, o Rota Brasil, foi instituído em abril de 2022 para criar um padrão nacional de controle assertivo sobre o caminho das mercadorias. Ele está em implementação, né? A rastreabilidade de produtos como um todo, uma coisa que não interessa só para os fiscos, é uma coisa que acho que interessa justamente para toda a sociedade, né? Para que você tenha uma cadeia de responsabilidade. Então, né, a rastreabilidade, cadeia de custódia, é uma coisa muito importante para o próprio consumidor e para trazer um ambiente de negócio também mais transparente, né? Enfim, para que as pessoas saibam a origem das coisas que elas estão comprando, né? Quando se fala em sustentabilidade e em consumo consciente, né? É um ponto fundamental. E lógico que tem interesses públicos como dos próprios fiscos, né? De evitar fraude. A ideia é que, por meio de selos digitais e integração do sistema de nota fiscal eletrônica, seja possível identificar a origem dos produtos. O programa abre portas para que os consumidores
tenham acesso às informações e atestem a legalidade e veracidade do que foi comprado. É importante também que o consumidor fique atento na hora da compra para não ser enganado. Existem algumas maneiras de identificar produtos falsos, como explica Fernando Capês. Alguns dados podem alertar o consumidor. Primeiro, é o preço. Um preço extremamente vil, completamente desproporcional, muito abaixo daquele produto de mercado, deve despertar no consumidor uma desconfiança de que está adquirindo uma falsificação. Além disso, a embalagem, normalmente, os produtos, principalmente artigos de luxo, o fabricante capricha muito na embalagem. Então você percebe o logotipo, o nome, a caixa, o invólucro em que se encontra aquele produto são de uma qualidade superior. E quando você adquire esse produto numa embalagem, num invólucro bem inferior, dá para desconfiar também que se trata de uma falsificação. O principal é isso, e como consumidor também atuar na prevenção, né? Você, enfim, tomar o cuidado, né? Produtos de determinados fabricantes, determinadas marcas, você procurar quem são seus vendedores legítimos e desconfiar se tem alguém de fora dessa cadeia de suprimentos, né? Então, se um determinado produto, né, que é desenvolvido por um determinado fabricante, né, ele diz que é vendido na rede tal, você justamente fazendo uma compra numa rede social, uma compra isolada, a chance de você, né, tá comprando um produto que na verdade tem uma origem lícita, ou mesmo que não tenha, enfim, de você acabar, enfim, tendo alguma dor de cabeça por um produto que é falsificado, ou até que não chega ao produto, né, o nível de confiabilidade é muito menor. Então, sempre procurar aí a cadeia, o site do fabricante, o site da marca, e procurar a cadeia normal de suprimento dele. Tá? Que qualquer coisa fora disso, né, você tem que ver pelo menos com cuidado, né, pois você pode eventualmente estar sendo vítima de um golpe, né, ou não recebendo pelo que você espera. Além de conseguir verificar os detalhes que os criminosos falsificam, a população ainda pode denunciar os pontos de venda quando desconfiar que a mercadoria não é original. É possível, sim, realizar, e é necessário. Isso até contribui para nós, para que essa nossa atividade ela seja bem desempenhada. Então, nós precisamos ter esse reporte da população e a população denunciando. Isso evita que a própria população acabe tendo esse prejuízo e o crime seja coibido. Eu acho que tem que ter política pública de envolver e, de alguma forma, colocar a sociedade nesse debate, explicando que, ao ela ir num local como esse e comprar um produto contrafeito, ela está alimentando, de alguma forma, crime organizado, lavagem de dinheiro, trabalho escravo. Entendeu? Tudo isso está envolvido nesse tipo de criminalidade. Quando você lá na ponta compra um tênis falsificado ou uma camiseta falsificada, ela tem que saber que isso alimenta, né, toda uma indústria, entre aspas, do crime que antecede até chegar lá naquela rua ou aquele ambulante que vende o crime. Então isso é uma conscientização, isso é política pública, onde o Estado tem que ensinar isso para as pessoas. A falsificação e o contrabando também brilham os olhos de quem atua no ramo de luxo. Afinal, é mais um caminho para se ter mais lucros. Um caso que chamou a atenção foi da renomada designer de bolsas colombiana detida por contrabando de mercadoria para os Estados Unidos. Nancy Gonzalez tem carteiras e bolsas de pele de répteis em lojas de Nova York, Moscou, Milão, Toronto e Taiwan. Ela foi presa na cidade colombiana de Cali, em julho do ano passado, durante uma busca da polícia em sua casa. A estilista é processada por um tribunal distrital do sul da Flórida, por organização para importar e levar animais selvagens para os Estados Unidos contra a lei e contrabando de mercadorias, entre outros crimes. 3 pessoas são procuradas para extradição por enviar ilegalmente artigos de couro feito de animais exóticos para os Estados Unidos. De acordo com a acusação,
Nancy pagou passagens de avião para que vários viajantes carregassem os produtos em sua bagagem pessoal, ignorando as autorizações de negócios. Isso é o que acontece no mundo do contrabando. Existe uma rede de aliados para que o produto chegue ao destino. A estilista, de 77 anos, aguarda seu processo de extradição em Bogotá. O requerimento internacional indica que... A liminar internacional indica que esses indivíduos faziam bolsas, carteiras e diversos produtos com peles de jacarés e cobras, entre outras espécies silvestres. E serpiente, entre outras espécies silvestres. Se for considerada culpada, González pode pegar até 25 anos de prisão. A acusada forneceu instruções sobre como viajar e transportar as mercadorias e o que dizer às autoridades em caso de detenção. Al parecer, contactavam a cidadãos do Vale del Cauca. Ao que tudo indica, contratavam os cidadãos do Vale del Cauca e assim organizavam e relatavam os itens como presentes de destino nos Estados Unidos. Eles supostamente saíram sem permissão das autoridades ambientais. Sem os permissos das autoridades ambientais. Para quem combate a falsificação, acredita que aliar a participação ativa da população com autoridades e os canais de rastreabilidade é possível coibir quadrilhas de falsários, contrabandistas e sonegadores pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E o documento Jovem Pan fica por aqui. O programa você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. E você tem acesso também no aplicativo Panflix. Um ótimo final de semana para você e até a próxima. Realização Jovem Pan News.